Queridos alunos do curso teológico, estamos aqui para mais um comentário. Dessa feita, trataremos do assunto do Evangelho de Mateus e do Evangelho que traz aí o nome Marcos. E provavelmente Marcos escreve. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando aí a disciplina Panorama do Novo Testamento 1, que traz Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Semana passada falamos um pouco sobre os evangelhos sinóticos, que é justamente Mateus, Marcos e Lucas, e a gente acabou entendendo que Marcos escreveu primeiro, na sequência veio Lucas e depois veio Mateus, ok? Nós hoje trataremos aí desses dois evangelhos, a princípio. Na semana que vem, provavelmente, o próximo comentário será Lucas, findando aí os sinóticos, e talvez entraremos no Evangelho de João, que é totalmente diferente, tá bom? E a gente vai entender por quê. Então, dentro do Evangelho de Mateus, nós vamos, dentro dessa disciplina, estudar um pouco sobre esse Evangelho, mas também sobre o evangelista. A gente sabe que Mateus é também chamado como Levi, e a gente vai ver isso lá em Marcos 12, 14 e também em Lucas 5, 27. A gente vai ver Jesus passando na frente de uma alfândega, onde ele estava exercendo sua função de cobrador de imposto, e aí ele recebe o maior de todos os convites, que era de seguir a Jesus. E aí ele deixa tudo e aí segue a Jesus, ok? E a gente vai ver que o nome ali citado não é Mateus, e sim Levi. A gente vai ver que Mateus, o livro, ele é um elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente vai ver que no Antigo Testamento, o último livro foi Malaquias, e aí depois de 400 anos, a gente refere Deus em silêncio, ou seja, não houve nenhuma obra inspirada ou falada por Deus, ok? Ninguém escreveu nada, e o que se tem não tem valor de inspiração, mas valor histórico. Então, o valor de todos os livros no período intertestamentário, como assim conhecemos, o interbíblico, tem valores, mas valores históricos, não de inspiração. Então, Mateus é esse livro, o Evangelho de Mateus, lembrando também que Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Então, é boas novas de Jesus, e se tratando de Jesus, é boas novas de salvação. Então, a gente vai ver que Mateus é o elo, a ponte, tá certo? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ver também a veracidade, a autenticidade dos pais da igreja. Muito importante, essa autenticidade, aonde confirma de uma vez por toda Mateus sendo o escritor desse evangelho que traz o seu nome, ok? A gente vai ver também que a gente tem entendido em aulas passadas desse assunto, que Marcos escreve primeiro, depois Lucas, depois Mateus, porém todos eles escrevem aí antes do ano 70, onde houve a destruição do templo, pelo general Tito. A gente vai ver isso aí. Então, eles três escrevem antes. Porém, Marcos escreve provavelmente 15 anos depois. Alguns anos depois escreve Lucas e depois escreve Marcos. É bom lembrar, irmão, sempre estou falando, a nossa cronologia é muito incerta. Você vai em um comentário, você vê um ano. Você vai em outro comentário, ou Bíblia mesmo, comentada por alguém, você vai ver um ano totalmente diferente. Então, todos três escreveram antes do ano 70. Lá eu pedi mais ou menos aproximadamente. Se você colocar Mateus como resposta 68, 69, amém, tá bom? Marcos provavelmente 33 mais 10, 40, mais 2, 45, 47. Deus abençoe. Amém, gente? Então a gente está vendo aí Mateus. Nós vamos ver também o objetivo de Mateus. Dentro desse objetivo, nós vamos entender que Mateus ele se dirige de uma forma totalmente diferente de Marcos e de Lucas. Primeiro porque Mateus tem como alvo um público que é a sua casa. Então ele escreveu
observando as necessidades da sua casa, qual era a maior necessidade do povo daquela época, e que até hoje ele era Jesus, o Messias. Aquela época esperava Messias, eles esperam até hoje. Porém, Mateus diz, é chegado o reino de Deus. Em uma das palavras ele diz, não vos andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele foca muito o reino de Deus. A ideia de Mateus é dar uma resposta a esse público. Que tipo de resposta? Que o Messias, o prometido, desejado nas nações, aquele que foi dito lá no início no Éden, aquele que foi dito lá no Êxodo, que foi dito no Número, aquele que foi dito nos históricos, na Navi, na Tekvi, na Torá, estava entre eles. Então era uma resposta. Por isso que ele dá muita ênfase, para que se cumprisse. Então ele mostra muito essa frase, para que se cumprisse. Isso aconteceu para que se cumprisse. Isso a gente vai ver lá no capítulo 2, versículo 15, quando Jesus vai para o Egito, devido à perseguição do Herodes o Grande. Então ele vai para o Egito e ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse. A gente vai ver lá sendo pré-anunciado isso lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, do Egito chamei o meu filho. Então ele dá muita ênfase ao Antigo Testamento, mostrando o cumprimento em Cristo Jesus. Então o público de Mateus foi os judeus. E o tema de Mateus costumamos dizer que é Jesus Rei, o Senhor. Ele apresenta Jesus como rei, e o rei dos judeus, o Messias, o Salvador do mundo, não só dos judeus, mas do mundo. Tá bom? Então a gente vai ver isso aí em Mateus. É bom lembrar também que Mateus ele dá muita ênfase à parábola. São 28 parábolas e ele traz alguns ensinamentos, principalmente o Sermão da Montanha, que traz 3 capítulos. Então por isso que o seu evangelho é maior do que os demais. Tá bom? Então a gente vai ver uma grande diferença de volume para o evangelho de Marcos, que traz somente 16 capítulos. Tá bom, gente? E aí na sequência nós vamos ver os esboços. Lembrando que a posição apostólica de Mateus, ele foi um discípulo de Jesus. Mateus foi um discípulo de Jesus. A posição apostólica de João, João não foi um discípulo de Jesus. João provavelmente foi discípulo, mas de Pedro, foi a princípio de Paulo e depois de Pedro. João de codinome Marcos, Então, para os judeus lá na Judéia, ali na região da Judéia, da Palestina, ele era chamado de João. Mas quando ele ia para o lado dos gentios, ele era muito tratado como Marcos. E a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. E versículo 14, a gente vai ver isso aí. Filho de Maria e primo de Barnabé. Tá certo? Então há essa diferença. Então a posição apostólica de Mateus foi um discípulo de Jesus? Foi. João Marcos não foi um discípulo de Jesus. Tá bom? O público de Mateus foi os judeus. O de João não foi os judeus. Tá bom? Como Mateus apresenta Jesus, apresenta como Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido, o ungido, o rei, tá certo? Que implantaria o seu reino, que implantou o seu reino, que estava entre o povo. Jesus é o Messias que está entre nós. Pronto, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, depois do esboço que nós temos de Mateus, nós vamos lá rapidamente para o evangelho que traz o nome Marcos, o evangelho que Marcos escreveu. O evangelho que Marcos escreveu é diferente, por vários motivos, principalmente por percepção, pelo fato dele escrever também para um público diferente, tá certo? Aí a gente vai ver chegamos a uma conclusão dele ser tão limitado em capítulos. Ele traz aí 16 capítulos, mas traz muita ação de Cristo, muita ação. Ele
ele não aborda, ele dispensa a introdução, né, tipo a de Marcos, aliás, tipo a de Mateus e tipo a de Lucas, né? Você vai observa que você vai ver Mateus trazendo uma introdução de genealogia, mostrando a genealogia de Abraão a Jesus, enquanto Lucas mostra de Adão. E você, na próximo comentário, eu vou explicar porque a genealogia de Lucas é diferente de... Existe uma resposta para isso, de Mateus, tá bom? Então, Mateus escreveu para os judeus. Os judeus querem história, os judeus querem confirmação, quer realmente algo que autentique. Então ele tentou de todas as formas mostrar e provar, né, dizendo para que se cumprisse, para que se cumprisse. Então, para que se cumprisse, ele mostrava Jesus e autenticava pelo profeta que predisse o que estava acontecendo naquele momento, tá certo? Então, enquanto Marcos ele tem uma fonte e a fonte dele agora é Pedro. A fonte de Mateus foi o próprio Jesus. Agora a fonte de Marcos é Pedro. Então ele dá foco àquilo que vai chamar a atenção dos romanos, que é a ação do servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Então ele apostolicamente ele não foi um discípulo de Jesus, mas foi um discípulo de Pedro, e sendo um discípulo fiel a Deus, né, e obediente aos seus senhores, ele prestava atenção, examinava tudo que o seu mestre, ou seja, o seu senhor, dizia. Nesse caso Pedro andou com Paulo também, então ele guardou tudo. Na ocasião que ele teve a oportunidade, ele agora escreve inspirado pelo Espírito Santo, dando resposta aos irmãos de Roma. E aí parece até que eu vejo um homem voltado para uma nação de maioria servo, né? Mais de 90% servo. E ele agora mostra Jesus como servo, entendeu? Operando, trabalhando. Tem Bíblias que traz aí os ensinamentos, as partes de ensinamento de Jesus, em que Jesus fala em páginas vermelhas. Se você for no Evangelho de Marcos, você pouco vai ver páginas em vermelho, porque Marcos não mostra muito Jesus falando, mas mostra mais Jesus em ação, trabalhando. Eu sempre falo que falar, existe a fala aos ouvidos, e essa é a lógica, mas também existe um tipo de linguagem que é vista pelos olhos, né? Falar aos ouvidos é uma coisa, falar aos olhos somente na prática. Então ele vai mostrar muito Jesus em ação, trabalhando, fazendo, e ele traz uma particularidade de Pedro também. Você vai ver isso na disciplina, tá bom? E a gente vai ver também que o Evangelho de Marcos é um evangelho que foi de forma veemente, né, autenticada pelos pais da igreja. E tem aqui grandes homens que são citados, tipo o Justino Marte, né, que foi um grande apologista. A gente vai ver também Orígenes, né, e Clemente de Alexandria, e tantos outros que autenticaram. Concernente o objetivo, eu falei bastante aí sobre o objetivo, foi escrito de Roma para os romanos. Uma outra coisa também que é bom, vou trazer à tona aqui, é o nome Marcos. A gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e versículo de número 14, dizer assim: e conhecendo a voz de Pedro, né, de alegria não abriram a porta. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriram a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Tá certo? A gente vai ver no Atos dos Apóstolos 12 e 15. Eu quero trazer aqui à tona o nome Marcos, né? E a gente vai ver 12:25 também, que diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos, ok? Que tinha por sobrenome Marcos. O verso 12 diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Então a gente acaba entendendo que esse João Marcos é o Marcos
do Evangelho, que era filho de Maria, né, onde a igreja estava reunida em Atos dos Apóstolos, orando por Pedro, quando Pedro estava preso, e Pedro agora foi solto pelo anjo do Senhor, e agora ele bate na porta, ele traz a notícia antes, e depois Pedro bate na porta, e ele corre primeiro para dar a notícia, e depois ele abre a porta. E era João, né, por codinome Marcos, como está escrito aqui, verso 25, que diz... João que tinha por sobrenome Marcos, entendeu? Então, Marcos, ele escreve de Roma e para Roma, e o seu evangelho poderia ser João, ter o nome João, mas não tem João, é Marcos. É uma curiosidade. Por que Marcos? Porque ele escreve para Roma, ele escreve de Roma e para Roma, e o que prevalece é o nome Marcos, pelo qual ele era conhecido naquela região. Tá bom, irmãos? Então, sabendo de tudo isso, o que se segue é o esboço do livro de Marcos, que são 16 capítulos, aonde ele inicia, fica muito bem claro aqui, o princípio do Evangelho, um resumo da preparação de Jesus para o seu ministério, e segue-se, tá certo? Dentro da sequência dos 16 capítulos, tá bom? Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e deixando aí esse comentário. Acredito que com certeza deve estar servindo para... está servindo como um auxílio dentro desses... Lembrando que esses comentários fazem parte dos nossos estudos, ou seja, do nosso estudo, tá bom? Deus abençoe a todos, paz do Senhor, e até o próximo comentário.